Como crescer na vida espiritual? Este tem sido o assunto dessa nova série de estudos na IBCNB, onde até o momento já podemos refletir na lição 1, onde falamos sobre a vida de louvor com base nos Salmos 22, 67, 89, 145 e 150, e na lição de número 2, orando com fé, tendo como base o Salmo 32. E esses são os vídeos que você sempre vai poder rever o conteúdo dessas lições, acessando então os vídeos que estão sendo disponibilizados no YouTube. Então, querendo rever algum deles, acesse lá e você vai ter todo esse conteúdo à sua disposição. Mas, para a reflexão da lição de hoje, o Salmo 25 e 86 serão a nossa base de ensino. E neles nós veremos que o cristão que deseja crescer espiritualmente reconhece a importância vital de alocar um período de tempo cada dia para ficar na presença de Deus e falar com Ele, orando e escutar a sua voz, lendo a Bíblia. A nossa comunhão com Deus é o maior tesouro da vida, mas nenhum relacionamento pode desenvolver bem se há pouca comunicação. Conforme pode ser visto no Salmo 5, 3 e Marcos 1,35, é uma boa prática orar cedo de manhã, mas nem todos podem dedicar um período nos primeiros dias e talvez não seja o melhor arranjo para todo mundo, mas é necessário planejar um período diário, mesmo que seja limitado. O Salmo 25, que além de mostrar que a nossa comunhão com Deus é o maior tesouro da vida, o salmista ainda indica que nestes períodos diários de comunhão com Deus podemos renovar a nossa confiança. Na declaração do salmista, no versículos 1 e 3 do Salmo 25, nós podemos perceber a necessidade diária que temos de ser lembrado de nossa dependência das promessas do poder, amor, paciência, graça, paz e outros essenciais recursos espirituais. Acompanhe-me na leitura destes versículos. Assim diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Então observe que Davi eleva a sua alma a Deus com quem goza de um relacionamento ou quem desfruta então de um relacionamento pessoal de grande valor, se expressando então, meu Deus. Ele mostra confiar constantemente em Deus e, de igual modo, isso é percebido em suas palavras, no Salmo 86, de 1 a 4, onde assim lemos: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos, a minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, mas para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Salmo 25, que além de mostrar então que a nossa comunhão com Deus é o maior tesouro da vida e que nele podemos renovar a nossa confiança, o salmista ainda indica que nesses períodos diários de comunhão com Deus ainda podemos receber as nossas instruções. É precisamente nessa área que é tão relevante gastar ou investir tempo ouvindo a Deus. Além de usar uma boa Bíblia, é útil guardar um caderno ao lado dela, a fim de registrar as nossas orações prioritárias e de igual importância para anotar o que o Senhor nos tem dito através da leitura bíblica daquele dia. Mais tarde, talvez no fim do dia, teremos a oportunidade de refletir naquelas lições. Tenho podido colocá-las em prática, perguntando assim para nós mesmos. Tenho podido colocá-las em prática, fazer uma revisão do que li, do que aprendi e avaliar o nosso dia.
tenho podido colocá-las em prática? Então me pergunto. E você deve perguntar-se nessa leitura. Observe nos versículos 4 a 10 do Salmo como o salmista deseja estar alinhado a este propósito. Mostra-me, ensina-me, guia-me. São as orações prioritárias, tanto nas decisões da vida, vista nos versículo 4 falando sobre veredas, especialmente ao chegarmos às bifurcações, como também para os recursos da vida, visto nos versículos 5, nas verdades bíblicas. Davi reconhece que, no passado, olhando então nesses versículos de 4 a 10 e agora chegando no 7, Davi reconhece que no passado nem sempre tem obedecido os mandamentos de Deus e assim desviou em veredas rebeldes. Fala então das transgressões. Mas mesmo em sua desobediência, Deus o tem procurado com amor. Versículos 6 e 7. Mais uma vez, é aquela palavra, Hesed, descrevendo o amor da aliança, que é totalmente de confiança. Os versículos aí, então, pegando o versículo 10, e você pode ainda pegar também a leitura do versículo 14. Precisamos, queridos, ler uma passagem bíblica não somente para perceber o seu sentido para todo mundo, mesmo que isso tenha importância, mas sim para descobrir a sua mensagem para nós mesmos. Não devemos ler uma passagem bíblica para criar uma defesa teológica, mas sim para termos então, ou vermos a glória de Deus sendo revelada através dela, e assim podemos, através de nossas vidas, revelar a glória de Deus, através então da aplicação deste aprendizado. Lembre-se que a Bíblia não só registra o que Deus disse no passado, mas também comunica o que Ele está dizendo para nós hoje em dia. Depois de ler, sem pressa, uma passagem bíblica, seria útil fazer perguntas diretas para nós mesmos a respeito do que foi lido, como, por exemplo, exatamente o que é que este trecho está dizendo para mim sobre a minha vida hoje? E então, à luz do seu ensino, exemplo, apelo, promessas ou ameaças, buscar uma conclusão sobre quais as maneiras práticas em que posso responder hoje ao trecho que acabo de ler. A qualquer coisa que devo fazer, orar, dizer ou considerar como minha resposta pessoal para esta orientação que recebi hoje na Bíblia? Nos versículos 5 e 9 vemos que era nisso que o salmista pautava a sua busca. E seguindo então em nossa reflexão no Salmo 25, que além de mostrar que a nossa comunhão com Deus é o maior tesouro da vida e que nele podemos renovar a nossa confiança e dela receber as nossas instruções, o salmista ainda indica que nesses períodos de era de comunhão com Deus nós podemos confessar os nossos pecados. Quando Davi refletiu honestamente sobre a sua necessidade de instrução, ele não só mostrou se lembrar de seu passado desobediente, mas também a necessidade de purificação contínua. No versículo 7 do Salmo 25, o salmista declara assim: não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. A confissão de pecado, ela é uma necessidade diária para todos nós. Jesus lembrou os seus discípulos deste fato quando lhe pediram ajuda em sua vida de oração. Lucas 11, de 1 a 4, nós temos ali o registro do ensino dele, quando eles pediram para que pudessem ensinar a orar a oração do Pai Nosso. Com base na declaração do salmista, no versículo 15, compreendemos ser menos provável que quem está com os olhos sempre voltados para o Senhor tenha seus pés presos nas armadilhas do pecado, ou melhor dizendo, ou irá se desviar-se dos melhores e certos caminhos da nova vida em Cristo. Isso pode ser observado no texto de Hebreus 12, de 1 a 3, em que o autor assim disse: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Mas note bem que, de acordo com estes textos, só o Senhor é capaz de liberar os pés machucados e sarar as feridas. Ou seja, só Deus é capaz de dirigir os nossos passos nas veredas certas. Vista isso nos versículos 8 e 14 do Salmo. E para que isso aconteça, exemplo de Davi, nós precisamos confessar os nossos pecados. Sabemos que pecadores, então, a expressão usada por Davi no final do versículo 8 do Salmo 25, são aqueles que literalmente se desviaram, de acordo com Isaías 53:6, ou têm seguido o caminho errado. Davi via seu pecado como algo tão grande aos seus próprios olhos que precisou buscar as promessas de que Deus podia perdoá-lo pela honra de seu nome. Olha só o Salmo 25:11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Assim, então, vimos que no Salmo 25, além de Davi mostrar que a nossa comunhão com Deus é o maior tesouro da vida e que nele podemos renovar a nossa confiança e dela receber as nossas instruções e confessar os nossos pecados, ele ainda indica que nestes períodos diários de comunhão com Deus podemos identificar as nossas necessidades. Nos versículos 16 a 21 do Salmo, observamos que talvez as preocupações de Davi naquela altura não se igualem às nossas hoje, mas a sua variada gama descrita aqui nos encoraja a crer que o Senhor deseja ouvir quando clamamos a Ele sobre as questões específicas e particulares do nosso cotidiano. Davi falou com o Senhor sobre a sua solidão desanimadora, versículo 16, os problemas que se multiplicaram, versículo 17, os pecados que o pegaram em armadilha, versículo 18, a sua parte final, e a oposição cada vez mais feroz, no versículo 19. Estas são adversidades dolorosas, mas os crentes cuja esperança está em Deus, citação aqui do versículo 21, nunca ficarão decepcionados. Citação do versículo 3 do Salmo 25. Depois de pensar em seus consideráveis problemas pessoais, Davi focaliza sua situação geral no versículo 22 ao clamar: ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Ele chama a atenção sobre a necessidade de lembrar os nossos companheiros. Mesmo estando seu povo também a enfrentar desafios inumeráveis, liberta Israel de todas as suas aflições, assim clamou Davi. Ele mostra que o louvor, que é a nossa adoração a Deus, é uma prioridade. E a súplica, que são nossos pedidos em favor de nós mesmos, também tem uma importância óbvia como elementos de oração. Mas o aspecto de intercessão, que é a oração em favor de outros, não deve ser negligenciado. Aqui então Davi termina a sua oração com o período que Israel tenha libertação, com o pedido, melhor dizendo, que Israel tenha libertação de suas adversidades. Os 5 temas mencionados até aqui: renovar a nossa confiança, receber as nossas instruções, confessar os nossos pecados, identificar as nossas necessidades, lembrar os nossos companheiros, são usados também no Salmo 86 e às vezes numa linguagem quase igual a que foi usada no Salmo 25, com imagens e ilustrações semelhantes. Mas, além dos 5 aspectos que notamos no Salmo 25, o Salmo 86 apresenta mais um, que é a lembrança que em nossa comunhão diária com Deus nós vamos oferecer a nossa adoração. Nos versículos de 8 a 17 do Salmo, Davi glorifica na imparidade de Deus e seu incomparável poder. Versículo 8, na criatividade de Deus, versículo 9, na grandeza, amor e fidelidade de Deus, versículos de 10 a 15. Davi crê que Deus é verdadeiramente magnífico e usa cada oportunidade para expressar isso para o Senhor.
Estas grandes características e atributos da natureza de Deus inspiram as suas ações de graças diárias, que é um tema que vamos pensar numa lição posterior. E agora, auxiliado pelo roteiro em PDF, reflita com o seu grupo sobre o assunto da lição de hoje, que tem por tema comunhão diária com Deus, com base nas declarações de Davi no Salmo 25 e 86, e se dispõe a orar diariamente pela transmissão ao vivo da celebração do dia 16 de julho, no mês 7, em que nós estaremos celebrando 38 anos de história da família IBCNB, onde em breve você terá mais informações. Que Deus o abençoe.